nessa noite. Hoje é a noite de provar o sobrenatural do Senhor. Obrigada, Pai. Vamos provar. Ei, você pode voar no seu lar. Vamos provar. Pela tua bondade que nos acompanha dia após dia. Obrigada, Pai. Pelo teu amor que nos alcançou. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós não somos mais quem nós éramos. Obrigada, Pai. Obrigada porque o nosso futuro é brilhante no Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor fez no nosso meio. Obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor fará em nosso meio nessa noite. Obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor ainda fará no nosso meio até o final do ano. Obrigada, Senhor, pela tua glória enchendo este lugar. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, nós te reverenciamos. Nós te reconhecemos neste lugar. Oh, Espírito Santo, obrigada. De todos os lugares que o Senhor poderia habitar, o Senhor escolheu habitar em nós. Obrigada, Pai, porque hoje nós somos os teus amigos. Nós somos casa do teu Santo Espírito. Obrigada, Pai. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Aleluia. 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 Pode tomar seu lugar. Aleluia. Obrigada, banda. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Vou dispensar os meninos também. Muito obrigada. Já vou começar com a nossa confissão. Aleluia. Aleluia. Vamos lá? Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia, o Senhor enche essa casa com a glória dele. Como nós acabamos de cantar, nós vamos provar o quão real é a presença do Senhor. Nós vamos provar da bondade do Senhor, nós vamos provar de tudo aquilo que está disponível para essa noite. Aleluia. Hoje o nome da mensagem de hoje é como ser guiado pelo Espírito de Deus, experiência Rema. Quero agradecer ao pastor a oportunidade, eu amo essa matéria. É difícil a gente falar qual matéria a gente gosta mais, né? Mas eu gosto muito dessa matéria. Durante os 2 anos do Rema eu pude provar coisas, ter experiências em Deus, porque conforme a gente está se expondo à palavra, vai se levantar situações diante de nós, para que a gente coloque em prática tudo aquilo que nós estamos recebendo. Então não tenha esses 2 anos de Rema como somente vir aqui e sentar para dar a sua presença. Não, venha com o coração aberto, venha disponível, venha disposto a colocar em prática depois tudo aquilo que você receber. Amém? Eu quero que o pessoal da mídia coloque a primeira imagem para mim, por favor. Essa primeira imagem aqui é uma placa de sinalização de trânsito. Obedeça a sinalização. Essa parte aqui, evite acidentes, a gente ignora por enquanto, tá bom? Obedeça a sinalização. Assim como nas estradas, quando a gente está viajando de um lugar para o outro, existem placas.
E a gente deve obedecer às sinalizações. E na estrada da vida, as sinalizações dadas por Deus que nós devemos seguir também. Senão, haverá acidentes. Mas depois a gente fala sobre isso. Então, ser guiado pelo Espírito. Nós devemos obedecer aquilo que o Espírito estiver falando. Não adianta o Espírito dar direções para nós e nós não seguimos. Então, nós devemos seguir cada sinalização que o Senhor nos der. Amém? E eu queria só aqui explicar algo rapidinho com vocês. Agora nós estamos na nova aliança. E há uma diferença da nova aliança para a velha aliança. A velha aliança havia unção somente sobre 3 categorias de pessoas, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Os profetas eram aqueles responsáveis por levar a palavra de Deus para o povo. Então o povo era guiado de acordo com o que o profeta falava. Só que agora na nova aliança nós estamos numa aliança superior. Agora não é apenas uns que têm a unção sobre. Todos nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo dentro de nós. E com isso nós podemos ser guiados por Ele. Amém? Então, na nova aliança, nós não somos mais guiados pelas pessoas, pelos profetas. Glória a Deus pela vida dos profetas, mas nós não somos mais guiados por Ele. Nós podemos buscar ao Senhor e saber aquilo que o Senhor tem para nós em cada área da nossa vida. Abre lá para mim em Romanos 8:14. A maioria dos versículos que eu vou usar essa noite é a RA. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu não posso ser guiado pelo Espírito de Deus se eu não tiver o Espírito de Deus habitando em mim. Então eu preciso nascer de novo, então o Espírito Santo vem habitar dentro de mim e eu posso ser guiado por Ele. No Rema, nessa matéria é ensinado que essa palavra filhos se trata de filhos maduros. Por quê? Porque um filho imaturo, ele não é obediente. Um filho imaturo, ele quer fazer as coisas da forma que ele deseja. Então, os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, porque eles não ficam questionando aquela direção. Os filhos maduros não questionam as direções, eles só vão e obedecem. Os filhos imaturos, sim, eles sempre têm uma resposta, eles sempre têm algo a falar com Deus, né? Ah, mas e se não for assim? E se não for assim? Não, os filhos maduros vão ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Eu quero ler algo aqui que eu li nesse livro da Nancy. Ela fala assim: a palavra de Deus dá a instrução geral que se aplica e pertence a todo o povo de Deus. Mas o Espírito de Deus irá nos conduzir aos detalhes as nossas vidas. Isso foi a Nancy que disse nesse livro aqui. Eu vou fazer a indicação dele daqui a pouco. Então, por que nós precisamos entender, nós precisamos ser guiados pelo Espírito? Porque nós temos a palavra que vai falar o geral para todo mundo. Só que tem coisas específicas na minha vida que não vai servir para a vida do pastor Roberto, que não vai servir para a vida da Viviane. Então, eu preciso seguir as orientações do Espírito para cada detalhe, para cada área da minha vida. Vamos lá só para fechar aqui esse parênteses. Então, se eu tenho agora o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso entender e gerar essa consciência de que de dentro para fora que as direções vão vir. Como assim, Ana Paula? Lá no Rema nós temos a matéria Realidades da Nova Criação. Você vai perceber, estudando no Rema, e quem já fez o Rema vai concordar comigo, que cada matéria vai se encaixando com a outra. Por quê? É uma escola prática para que a gente se desenvolva espiritualmente. Então, uma matéria vai se encaixando com a outra. Nessa matéria Realidades da Nova Criação, nós aprendemos que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então, se eu sou um espírito, as direções vão vir do meu espírito. O meu espírito está dentro de mim. Esse corpo aqui que vocês veem é a casa do meu espírito. E no meu espírito tem o Espírito Santo que agora veio habitar em mim. Amém? Então, todas as direções que nós vamos receber de Deus é de dentro para fora, é do nosso espírito. O Espírito Santo vai comunicar no nosso espírito e aquilo salta
salta para nossa mente, por assim dizer. A direção do Espírito não é um pensamento. É como se fosse, mas não é um pensamento. Deus é Espírito. Lembra que fala lá em João 14 que Deus é Espírito. Então, se nós queremos nos comunicar com Deus, vai ser de Espírito para Espírito. Amém? Não vai ser pela nossa mente, não vai ser pelas coisas externas. É de Espírito para Espírito. E no versículo 16 desse mesmo capítulo diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é de espírito para espírito. O Espírito Santo testificando no nosso espírito. Amém? Então aí a partir desse momento, nós aceitamos a Jesus, temos o Espírito Santo habitando em nós, nós estamos capazes, por assim, não sei se seria a palavra certa, né? Mas agora nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Mas como identificar o Espírito Santo falando conosco? Na semana passada, o Patrese estava aqui dando a aula de oração que prevalece e ele falou que nos momentos de oração, muitas vezes o Espírito Santo ele vai falar para a gente fazer alguma coisa ou ele vai pedir para a gente deixar de fazer alguma coisa. Então, nos momentos de oração, muitas vezes, é nesses momentos que o Espírito Santo vai nos guiar em coisas específicas da nossa vida. Não podemos falar de como ser guiado pelo Espírito e separar a oração, porque é pela oração que nós temos relacionamento, é pela oração que nós vamos falar com Deus. Então, se eu quero saber o que Deus tem para minha vida, eu preciso ter um relacionamento com Ele, orando. E nós sempre falamos da oração em outras línguas, por quê? Porque quando nós oramos em outras línguas, nós estamos orando direto com Deus. Não tem a interferência ali da nossa mente, é do nosso espírito direto com Deus. Amém? Então, nós precisamos passar tempo com o Senhor para saber o que Ele tem para nós. Nós precisamos passar tempo com Ele, orando em outras línguas, para identificar cada plano que Ele tem para nós. Amém? Lá em 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então eu me uni ao Senhor, eu sou um espírito só com Ele. E tudo agora é espiritual. A vida ela é espiritual. Nada vai ser mais de acordo com as coisas que eu vejo, nada vai ser mais de acordo com as coisas que eu sinto. Vai ser tudo pelo Espírito, independente daquilo que nós estamos vendo. Lembra, o justo ele vive pela fé. E ser guiado pelo Espírito envolve fé. Porque muitas vezes você não vai estar vendo, você não vai estar entendendo, mas você vai estar confiando. E isso agrada ao Senhor. Quando nós somos guiados pelo Teu Espírito, nós estamos andando em fé e nós estamos agradando o Senhor. Não há como agradar o Senhor sem ser por fé. Então, toda vez que nós decidimos guiar o Seu Espírito de acordo com aquilo que nós estamos, de acordo com aquilo que Ele está falando conosco, nós vamos agradar o coração de Deus, porque nós estamos mostrando para Ele que nós confiamos nele, independente de qualquer coisa. Amém? Só que nós também precisamos saber de onde veio isso. Independente do assunto, nós precisamos saber aquilo que o Senhor pensa sobre isso. Coloca para mim em Salmos 32, versículo 8, por favor. Na versão NVT. Salmos 32, 8 diz assim: o Senhor diz, quem que foi que falou? O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Então, ser guiado pelo Espírito não é algo que alguém inventou. Não, o próprio Senhor falou. O próprio Senhor prometeu que Ele nos guiaria. Mas não é por qualquer caminho. É pelo melhor caminho da nossa vida. Ele nos daria conselhos e Ele cuidaria de nós. Qual é a área da sua vida que você precisa de um conselho de Deus? Está disponível um conselho de Deus para essa área da sua vida. Está disponível um cuidado de Deus para essa área da sua vida, em específico. Lembra o que eu falei aqui, o que a Nancy falou no livro? O Espírito Santo vai nos guiar aos detalhes. Então, há detalhes que você pode se achegar ao Senhor e saber direto dele aquilo que você deve fazer, como você deve se comportar
Adiantando um pouquinho aqui, a Nancy, nesse livro, ela fala sobre os ministros que pregam a palavra, e ela fala que se você não sabe ser guiado pelo Espírito no seu dia a dia, você também não vai ser guiado pelo Espírito durante o culto, naquilo que o Senhor deseja fazer. Só que ela fez esse comentário em relação aos ministros, só que isso serve para qualquer área da sociedade em que você esteja inserido. Como que você vai agir lá no seu serviço? Eu trabalho com contabilidade. Há um conselho de Deus disponível para essa área. Não foi chamado para o púlpito, mas você pode, ainda assim, ser guiado pelo Espírito na área em que você atua. O Kenneth Hagin conta num livro dele que havia um homem que ele nunca havia perdido sequer algum valor de investimentos, porque toda vez que ele tinha alguma oportunidade de investir, ele colocava diante do Senhor, ele passava tempo orando em outras línguas e ele esperava até que ele tivesse uma resposta. Ele diz que muitas vezes haviam coisas que pareciam muito boas aos olhos naturais, mas ele tinha uma percepção por dentro de que ele não deveria fazer. E por causa daquela percepção por dentro, ele não fazia. E mesmo assim ele era bem sucedido. Porque o Espírito Santo, ele nos guia em triunfo. O Espírito Santo, ele nos guia em coisas. E nós teremos sucesso nisso. Tudo aquilo que nós fizermos sendo guiados pelo Espírito, haverá um sucesso, haverá um proveito, haverá frutos. Se você fez algo na sua vida que não deu certo, com certeza aquilo não foi o Espírito Santo. Nós precisamos discernir o que é a nossa alma e o que é o Espírito Santo falando conosco. No ano passado, eu tive uma experiência em relação a isso. Eu estava fazendo a escola de ministros e eu saí um pouco mais cedo. Eu saía mais cedo, na verdade, para poder chegar a tempo, né? Tinha que me arrumar e tal, tinha várias coisas. E aí eu saí mais cedo. E aí eu olhei no aplicativo o ônibus, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir para lá, para a escola de ministros. Da onde eu trabalhava até a escola de ministros, eu pegava 2 ônibus. Aí nesse dia, eu no ônibus lá, no ponto, esperando o segundo ônibus. Aí eu olhei no aplicativo, o ônibus que eu precisava mesmo, ele ia demorar um pouquinho para passar. Estava um pouquinho só atrasado. Aí eu olhei e tinha uma outra opção, que parecia mais rápido. Parecer mais rápido não significa que é de Deus. Parecer bom não significa que é de Deus. Precisa ser de Deus para ser bom mesmo. E eu aprendi isso com esse pequeno incidente ali que aconteceu comigo, né? E aí peguei esse ônibus que parecia muito bom, né? Que ele ia passar rápido. E ali eu orando em línguas, eu tomei para mim esse hábito de ir orando em línguas enquanto eu faço qualquer outra coisa. Ali orando em línguas, esperando o ônibus vir. Aí, a primeira vez que eu olhei, eu percebi por dentro, não vai dar tempo. Mas eu ignorei aquilo. Eu pensei, claro que não, vai dar tempo sim, em nome de Jesus, vai dar tempo. E aí, o ônibus passou, eu peguei aquele ônibus. Na hora que eu estava chegando no ponto para pegar o terceiro ônibus, porque nisso eu estava pegando um outro ônibus que não era o meu mesmo. Vocês entenderam o que aconteceu? E aí eu estava pegando esse outro ônibus que eu tinha percebido que não daria tempo. Eu não ouvi uma voz falando, não vai dar tempo. Eu não vi, o céu não se abriu para mim falando, não vai dar tempo. Não, foi algo que veio assim, ó, não vai dar tempo. Simples. Simples. Guarda essa parte aí, simples. E aí, na hora que eu fui descer do ônibus, o ônibus que eu precisava pegar estava na frente do que eu estava. Eu não consegui pegar aquele ônibus. Eu tive que andar para outro lugar, quase aí uns 20 minutos, tive que andar para outro ponto para poder pegar outro ônibus, para depois pegar outro ônibus, para poder chegar na escola de ministros. E aí eu fiquei, como assim? O que aconteceu, né? Eu falei, Senhor, eu estava aqui orando em línguas, nem para o Senhor me avisar que eu ia dar esse rolê todo para fazer o caminho que eu faço sempre. E aí eu percebi o Espírito falando comigo, qual foi a primeira impressão que você teve? Aí eu falei que não daria tempo. Ele falou, eu te avisei que não daria tempo. Só que você não soube discernir o que era a sua alma e eu falando. Você agiu de acordo com o que você achou.
E aí você deu várias voltas, gastou mais tempo, gastou mais dinheiro para ir para o destino que você precisava ir. E muitas vezes na nossa vida é isso que acontece. Nós não estamos sabendo discernir aquilo que é o Senhor falando e aquilo que é a nossa alma falando. Nós estamos dando voltas e dando voltas e dando voltas, quando não era para ser assim. Quando era para seguirmos a primeira direção e ser bem-sucedido. Coloca a segunda imagem para mim, por favor. Aqui é outra placa, e aí tem retorno. Se nós percebemos que nós estamos indo pelo caminho errado, ainda é tempo de pegar o retorno e voltar para o caminho que nós devemos ir. Enquanto eu orava por esse dia, já tem um tempo que eu sabia que eu ia ministrar essa palavra, e já tem um tempo que eu tenho tanto as duas placas, né? Foi algo mesmo que o Senhor falou comigo. Quando eu estava indo para a conferência de ministros, eu vi uma placa lá, obedeça às sinalizações. E aí eu fui guardando e anotando algumas coisas que o Senhor estava falando comigo. Mas eu sei que não é só para mim. Ainda há tempo de pegar o retorno. Pegue o retorno e volte para a rota que você precisa voltar. Pegue o retorno e volte para o caminho que o Senhor falou que era para você seguir. Pegue o retorno. Pegue o retorno. Assim como eu comentei, que quando nós estamos no rema, há situações que vão fazer com que a gente pratique aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos sair daqui essa noite dispostos a praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Pegar o retorno se for preciso. Esses dias eu estava ouvindo algumas mensagens sobre ser guiado pelo Espírito. E eu já tinha, pode tirar a imagem, obrigado. E eu já tinha no coração essas duas imagens, essas duas placas, e ainda o ministro estava falando, ele falou assim, quando você está com o GPS, se você está no caminho certo, o GPS não fala mais nada, o GPS fica quieto, porque você está no caminho certo. Então, se você está no caminho certo, não precisa ficar mais perguntando para Deus o que você vai fazer. Você já está no caminho certo. Quando ele precisar te dar uma direção, vá para a direita, vá para a esquerda, ele vai falar, ele vai comunicar. Só siga na direção que o Espírito comunicou a você. Siga nessa direção e haverá sucesso. O pastor falou aqui agora que vale a pena confiar no Senhor e vale a pena seguir as direções do Espírito. Vale a pena, independente daquilo que nós estamos vendo, vale a pena permanecermos nesse lugar de confiança ao Senhor. Amém? Vamos lá para João 16, 12. Esse pode deixar na RA. Mania. João 16, 12, eu vou ler o 12 e o 13, diz assim. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O que o Espírito vai fazer? Ele vai nos guiar a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então não é para nós vivermos sendo pegos de surpresa, não é para nós vivermos, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou lidar com isso? Não, o Espírito é para estarmos sensíveis ao Espírito, para que a gente perceba como agir e a forma que agir de acordo com aquela situação. Então, o Espírito ele vai nos guiar e ainda vai nos mostrar as coisas que vão acontecer. A Nancy diz nesse livro que não é para o cristão viver supondo as coisas. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, não é para o cristão viver dessa forma. É para o cristão saber o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, para onde ele está indo. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito, ele sonda as profundezas de Deus e ele está no nosso espírito nos comunicando todas essas coisas. Com isso, eu quero contar algo que aconteceu comigo no Rema mesmo. Eu tive a matéria de Atos, e quando você tem a matéria de Atos, o que você vai ler na Bíblia? Atos. E aí, na primeira matéria, a professora falou assim, olha, a matéria é Atos, e eu peço para que, se você conseguir, você leia Atos. Porque conforme eu vou explicando as coisas, você vai saber do que eu estou falando. E, no final da aula, haverá
uma atividade em grupo. Vocês não vão saber qual capítulo vocês vão pegar. Vocês precisam ler Atos inteiro. Chegar lá no último dia, vai ter atividade, você vai saber no dia o capítulo que você pegou para apresentar para a turma. E eu falei, meu Deus do céu. Só que eu já tinha ouvido falar sobre isso. Eu já tinha ouvido falar que o Espírito Santo ele vai anunciar as coisas que estão por vir. Eu já tinha ouvido falar sobre ser guiado pelo Espírito. E cada oportunidade eu preciso exercitar isso. Então eu cheguei na minha casa e falei, Espírito Santo, estou tendo Atos, vou ler Atos, mas eu vou ter uma atividade no final. Eu não sei qual é o capítulo que vai cair, mas o Senhor sabe. E a palavra diz que você iria me anunciar as coisas que estão por vir. Isso é uma coisa que está por vir, que você pode me anunciar, né? E aí, lendo Atos, fui lendo. Chegou lá mais para o final do capítulo, lá no final mesmo. Li tudo, cheguei naquela parte, li. Aí, em determinado momento, eu fiquei só ali. Aí, eu terminei de ler o capítulo. Aí, depois, eu voltei de novo só para aquela parte. Aí, eu fiquei, nossa, eu estou aqui já de novo. Aí, passou meia hora, eu estava ali ainda. Aí, eu falei, amém, né? Vou ficar aqui. E aí, tinha uma referência em Isaías. Aí, eu ia para Isaías e olhava Isaías, voltava para Atos, lia em Atos e ia para Isaías de novo. Passei um tempo ali. Fiz algumas anotações. Chegou na aula. A professora separou a equipe, tudo ali na hora. E aí ela falou, como eu disse, aqui está a sua equipe e tal, não sei o quê. Era uma atividade em grupo. E aí ela falou, aqui a sua folha. Na hora que eu bati o olho, eu falei, mentira, eu não acredito nisso. Eu li Atos inteiro, mas aquela parte que eu fiquei indo e voltando, aquela parte que eu fiquei um tempão ali estudando, era aquela parte, era aquele capítulo que eu tinha pego. Então eu já tinha as minhas anotações, eu já sabia coisas que o Senhor tinha comunicado comigo em relação àquilo. Eu não sou muito de falar assim, né, em rodas, eu sempre acabo ficando mais na minha, só que naquele dia eu falei, eu quero falar. Eu percebi isso aqui enquanto eu estava lendo. Por quê? Porque eu passei um tempo ali só naquele capítulo. Aí a gente foi conversando ali, a gente fez aquela atividade, foi muito legal. E aí depois eu até compartilhei com algumas pessoas aquilo que tinha acontecido, porque eu achei demais. Eu falei, meu Deus, que legal isso. Eu realmente soube de algo. Na hora eu não percebi que eu estava sendo mesmo instruída pelo Espírito em voltar e ficar ali só naquilo. Eu não percebi, porque era como se fosse algo que eu estava sentindo. Não é por sentimento, mas é só para que vocês possam entender, sabe? Não vai ser algo espetacular. É algo simples. É algo simples. Então, eu só percebia de voltar para aquele versículo, de voltar para aquele texto, de ficar um pouquinho mais ali, de fazer alguma anotação. Eu só percebia de forma simples que essa era a forma que eu devia fazer. Então, quando chegou, eu não fui pega de surpresa, porque o Espírito ele tinha me anunciado antes o que haveria de acontecer. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, Ele nos anuncia antes aquilo que vai acontecer. Para quê? Para que a gente se prepare para aquilo. Não é para sermos pegos de surpresa, é para estarmos preparados para cada situação. Se nós estivermos sensíveis ao Espírito, para trabalhar ali junto com Ele, nós vamos segui-lo e coisas de forma eficaz. De forma eficaz nós vamos fazer isso. Amém? Eu quero ler lá em Atos 20, 22 e 23. Pode deixar, né, Ria? Aparece lá para mim? Que eu não tenho aqui. Ora, agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, por mais que fossem coisas duras de se passar, Paulo já estava preparado para tudo aquilo que viria. Por quê? Volta lá para o anterior. Constrangido em meu espírito, pelo Espírito, dentro dele, ele saberia o que ia acontecer. Teve outra vez também no Rema, que eu estava no serviço. Dessa vez eu trabalhava um pouquinho mais longe ainda. Não era longe, era contramão, né? Aí, às vezes, acaba demorando bastante. E aí, eu estava trabalhando, aí, do nada, eu percebi, não vai ter aula no Rema por falta de luz. Eu falei, está repreendido. Vai ter aula no Rema sim, eu vou ir para o Rema sim, vou ter a minha matéria. E aí, de novo, aquilo, não vai ter aula no Rema hoje por falta de energia.
E aí eu falei, não, que doideira, Ana Paula, pensar esses negócios. Eu quero, Senhor, me perdoe, eu quero ir para o Rema hoje. E aí, saí correndo do serviço. Nesse dia eu fiz tudo correndo. Não tinha necessidade de eu fazer tudo correndo se eu tivesse seguido aquela orientação de que não ia ter aula no Rema. Não ia ter aula no Rema, então eu podia ir embora tranquilo. Saí do serviço correndo, peguei um trem muito cheio, foi tudo corrido naquele dia. Aí, de novo, na hora que me arrumei correndo, fiz tudo correndo. Aí, de novo, eu chegando na estação, não vai ter aula no Rema hoje por falta de energia. Aí meu celular tocou, notificação, a diretora. Queridos amados alunos, informamos que infelizmente nessa noite não haverá aula por falta de energia. Eu falei, olha, se eu tivesse seguido aquilo que eu estava percebendo, eu não teria me desgastado do jeito que foi. Mas eu não segui. Eu não percebi que aquilo era algo de Deus que estava me comunicando. Mas era. Mas eu não segui e fiz tudo correndo. Nós entendemos também que há as manifestações do Espírito lá onde você tem palavra de sabedoria, que é saber sobre o futuro, palavra de conhecimento, que é saber sobre o passado e o presente. Nós sabemos, isso são ferramentas de alguns ofícios particulares, né? Mas a palavra está dizendo que o Espírito ele nos guiaria. Então, ser guiado pelo Espírito, saber de coisas que vão acontecer, não é só para o profeta que atua bastante em palavra de sabedoria. Não é apenas para algumas pessoas escolhidas. Ser guiado pelo Espírito e saber das coisas que vão acontecer é para todo crente, para todo nascido de novo. Nós não precisamos ser pegos de surpresa. Nós não precisamos. Amém? No Rema também tem a matéria, as manifestações do Espírito, onde vai falar de cada matéria, de cada manifestação do Espírito separadamente. Como eu falei, né, cada matéria vai se juntando com a outra. Por quê? Porque não tem como eu falar de uma coisa e deixar a outra de lado. Por mais que eu vou passar um pouquinho só por ali, eu preciso falar um pouco sobre aquilo, entende? Então, ser guiado pelo Espírito é para todos nós. Amém? Eu quero finalizar com algo aqui. Kenneth Hagin diz assim: muitas vezes, quando Deus está tentando testificar com o nosso espírito, buscando nos guiar de forma que Ele disse que faria nesse mundo, nós não ouvimos, pois desejamos algo como uma visão ou anjos aparecendo. Pode acontecer de você ter um sonho, de você ter uma visão e você ser guiado pelo Espírito. Isso pode acontecer. Mas não foi a forma que Deus prometeu que Ele faria. Ele falou que nos guiaria pelo Espírito, testificando no nosso espírito. Então, se as coisas espetaculares acontecer, tá tudo bem, mas nós não devemos buscar por essas coisas. Entende? De ficar naquele lugar de eu quero uma visão, eu quero uma visão, eu quero uma visão. Não, nós devemos querer ser guiados pelo Espírito. Nós devemos querer ensinar o nosso espírito a perceber aquilo que o Espírito está dizendo. Lá em Atos nós temos a situação em que... Deixa eu ver. Em que Ananias teve uma visão. Atos 9, 9 e 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Disse-lhe o Senhor numa visão. Nessa matéria do Rema, a gente aprende que há 3 tipos diferentes de visões, mas nós não vamos entrar nisso aqui também. Disse o Senhor numa visão, Ananias, ao que lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Próximo. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então o que aconteceu? Aqui Ananias ele teve uma visão, o Senhor falou com ele, está acontecendo isso, vai lá e faz isso. Então ele teve essa visitação espetacular, por assim dizer, né? Ele teve isso, mas nós vamos perceber que não é sempre que isso vai acontecer. É uma vez ou outra. Uma vez ou outra. Amém? Eu lembro de uma vez que eu tive um sonho. Eu lembrei desse sonho essa semana. Eu tive um sonho. E aí nesse sonho foi eu contei para a Viviane uma vez.
Eu tive um sonho com a esposa do pastor Williams, a Célia, né? Eles estão agora lá em Sorocaba. Eu não tive contato com eles, de ter um relacionamento. Eu sei quem são, mas eu não tive um relacionamento com eles. E um dia eu sonhei com ela. No sonho, estavam alguns jovens aqui da igreja e ela falava assim para os jovens. Deixa eu procurar aqui. Você quer escolher certo? Ela estava dando conselho para os jovens sobre relacionamento. Mas isso vale para todos nós que estamos solteiros, tá bom? Você quer escolher certo? Edifica a sua fé. Uma pessoa com a fé edificada não escolhe errado. Então, solteiros, quer escolher certo, edifique a sua fé. Só que, para eu saber se aquele sonho, se aquilo que eu estou tendo é de Deus, eu preciso saber o que a palavra fala sobre isso. Porque a palavra e o Espírito, eles andam juntos. Eu preciso saber o que a palavra fala em relação àquilo. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então eu sei aquilo que o Senhor estava comunicando comigo. Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Esteja sensível a essa área da sua vida, para que você não escolha errada. Esteja sensível nessa área, esteja sensível em todas as áreas, para que você não faça errado, para que você não vá pelo caminho errado. Quantas pessoas a gente vê que estão se desviando porque estão fazendo escolhas erradas, seja de serviço, seja de relacionamentos. Não, nós devemos seguir aquilo que o Espírito diz, e tudo aquilo que o Espírito diz está de acordo com a palavra. Quantos de nós não conhece pessoas que não estão mais congregando porque escolheram serviços que tiram ela daqui? Se a palavra diz que não é para a gente deixar de congregar, não escolha um serviço que vai te tirar daqui. Ana Paula, mas eu preciso pagar as minhas contas. O pastor acabou de falar. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não dependa. Não dependa daquilo que os seus pensamentos estão dizendo. Não dependa daquilo que os seus olhos estão vendo. Siga o Espírito. Quando nós seguimos o Espírito, nós seguimos a palavra. E não tem como errar quando nós seguimos a palavra. Não tem como errar quando nós seguimos o Espírito. Quantos jovens estão se desviando porque entraram num relacionamento que não era para entrar? Jovens, edifiquem a sua fé, ore em outras línguas. Ore em outras línguas que você não vai entrar num relacionamento que não é para você entrar. Ah, mas eu quero um casamento. Eu conheço pessoas que hoje estão divorciadas e destruídas, porque seguiram o que os desejos da carne queriam e não seguiram o Espírito. O apóstolo Paulo falou que não era para a gente seguir as concupiscências da carne, era para a gente seguir o Espírito. Se encha do Espírito, siga o Espírito. Ele vai te levar para a pessoa certa. Ele sabe melhor do que você mesmo, do que eu mesmo, o que está reservado para nós no futuro. Espere no Senhor, não viva de acordo com as vontades da sua carne. Espere no Senhor. Jovens, a gente ouve que a força da igreja está conosco. Jovens, vocês sois fortes. Não vamos gastar as nossas forças e as nossas energias em coisas que o Senhor não nos chamou para fazer. Vamos seguir o Espírito. Vamos seguir o Espírito. Independente da área. Obedeça às sinalizações. Obedeça às sinalizações e evite acidentes. Você não precisa se frustrar em nenhuma área da sua vida se você obedecer às sinalizações. Você não precisa se frustrar com o seu emprego se você seguir a direção que o Espírito está falando para você ir ou não ir. Eu me lembro do pastor Vinícius, que ele contou aqui diversas vezes sobre a direção que ele teve de ir para um serviço que era o valor menor. Para a cabeça dele, aquilo não é normal. Ah, tem 2 empregos me querendo, né? Me querendo, eu vou ir para o que vai me pagar mais. Está me valorizando. Vai nessa, que você vai ficar bem valorizado. E ele fez o quê? Chegou no pastor, ó, tenho essas 2 opções. Lembra, nós não somos guiados pelas pessoas, nós somos guiados pelo Espírito. O pastor falou o quê? Vai orar em outras línguas até que você tenha uma resposta do que fazer. Ele foi orar em outras línguas até ter uma resposta do que fazer. O emprego que estava dando um salário maior, fechou. Depois que ele tinha aceitado esse do salário menor. E ele está lá há mais de 10 anos.
Ele seguiu o Espírito. Ele está crescendo cada vez mais na empresa, porque ele seguiu o Espírito. E é assim, em cada área da nossa vida. Eu quero chamar a banda já, por favor. Nós devemos ser guiados pelo Espírito. Gálatas 5:25, na versão NVT, diz assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Gálatas 5:16, que eu havia comentado. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A Nancy, nesse livro aqui, ela diz assim: para sermos sensíveis à direção do Espírito Santo, temos de tratar com a carne. Precisamos discipliná-la e mantê-la sobre o domínio do nosso espírito. Então, para eu ser guiado pelo Espírito, eu vou precisar colocar as minhas vontades no bolso. Eu vou ter que aprender a lidar com essas coisas, para seguir de fato aquilo que o Espírito está dizendo. Independente daquilo que pareça. Ah, mas parece muito bom. Satanás se veste de anjo de luz. Então, parecer muito bom não vai significar que é de Deus. Nós precisamos de fato saber o que é de Deus. Nós precisamos de fato saber aquilo que o Senhor está comunicando a nós, independente da situação, independente da área. Teve uma vez que eu estava num serviço e tinha algumas coisas que não estavam me agradando. E eu fui perguntar, eu fui orar, eu falei: Senhor, olha isso aqui está dessa forma e não sei o quê. Só que eu já tinha tido uma impressão por dentro que eu deveria sair dali. E aí o Senhor falou comigo: não era para você estar aqui. Eu te dei uma direção para que você saísse. Muitas vezes nós queremos cobrar Deus de algo, sendo que Ele já falou: ei, sai daí. Mas Senhor, olha isso. E Ele está olhando e dizendo: eu já falei para você sair daí. Corre, sai. Senhor, mas isso daqui eu falei que era para você fazer. Nós não podemos ir cobrar Deus de coisas que Ele já nos direcionou a fazer. Agora cabe a nós. Lembra, os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque eu vou deixar os meus achismos de lado e eu vou seguir de fato aquilo que Ele está dizendo. E cada vez mais que a gente vai praticando, cada vez mais que a gente vai obedecendo, nós vamos crescendo nisso. Quantas vezes você já não perguntou assim: ah, Espírito Santo, na onde está tal coisa? E aí do nada sobe a sua mente assim: tá na segunda gaveta. Não foi a sua mente que falou, foi de fato o Espírito Santo falando. Só que às vezes, porque não foi de uma forma espetacular, a gente desconsidera. Nós não podemos desconsiderar as coisas do nosso dia a dia. Se eu não me engano, está em Oséias ou Zacarias, que diz que não é para desconsiderarmos os pequenos começos. Nós devemos considerar o nível que nós estamos, mas nós devemos crescer naquilo. Não desconsidere. Quando o Espírito Santo falar para você: a chave do carro está ali em cima. Obrigada, Espírito Santo, eu vou pegar. Porque conforme você vai ouvindo, você vai sendo guiado, você vai praticando. Quando Ele falar coisas grandes, você vai saber que é Ele, você não vai duvidar. Nós só reconhecemos a voz daquele com quem nós passamos tempo. Você conhece a voz do seu pai, da sua mãe, porque são quantos anos convivendo com ele ou com ela? É a mesma coisa o Espírito. Quando nós passamos tempo com Ele, quando nós seguimos cada instrução, cada passo, nós sabemos que é Ele falando conosco. E nós não vamos duvidar, independente se a direção é pequena e se a direção é grande. Já teve vezes em casa o Espírito Santo falar: coloque o sapato que o seu tio vai pedir para você ir buscar a Isabela. Aí eu estava lá no quarto, colocava o sapato. Ah, vou tomar uma água aqui. Aí o tio Márcio virava: Paula, pode ir lá buscar a Isabela? Posso. É pequeno, é simples, mas é assim que começa. Nós precisamos começar de algum lugar. Nós precisamos começar de algum lugar. Vou pedir para que você se levante. Feche os seus olhos, a gente vai orar. Pode cantar alguma coisa? Ó Senhor, nós te agradecemos.
Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que nos mostra o caminho que devemos seguir. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos aconselha. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu te rendo graças, Senhor, e eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, eles tendo coragem para seguir cada direção que o Senhor tem colocado no coração deles. Confiando, Pai, completamente no Senhor. Confiando, Pai, completamente naquilo que a Tua palavra diz. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pelos jovens dessa igreja e eu declaro jovens sendo guiados pelo Teu Espírito. Jovens que não viverão de acordo com as concupiscências da carne, mas viverão de acordo com o Teu Espírito. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te agradecemos. Obrigada, Espírito Santo, porque nós podemos contar com o Teu auxílio. Obrigada, Espírito Santo, porque nós podemos contar com o Senhor. Em cada área da nossa vida nós podemos seguir a Sua direção. Obrigada, Pai. Aleluia.